Amigos do jornal SP Repórter, nós estamos aqui na cidade de Machado, no sul de Minas, sendo recebidos aqui na Praça Antônio Carlos pelo Carlos, que é uma grande personalidade aqui da cidade. Ele faz um trabalho aqui em Machado que eu considero primoroso de resgate histórico, que é o que a gente também busca fazer aí na região Cone Sul de São Paulo. Machado na TV, tudo bem? Meu nome é Carlos e hoje estou ao lado aqui do Wellington Corrêa Gonçalves. Isso, Corrêa Gonçalves. O Wellington, pessoal, ele é o criador de um dos grupos mais importantes e que se dedica à preocupação com a vida, que é o Doe Sangue, Doe Vida, né? Os doadores de sangue estão no grupo, né? Doadores de sangue de Machado. Carlos, primeiramente agradecer você por dar essa entrevista pra gente, esse bate-papo. Fico muito lisonjeado. E eu queria começar te perguntando, Carlos, porque eu acompanho seus vídeos na Machado TV, lá no YouTube. Da onde surgiu essa ideia de fazer essa pesquisa, entrevistar as pessoas, buscar saber da história da cidade? Como que surgiu essa ideia? Bom, tudo começou com meu pai contando as histórias de crianças, né? Meu pai era muito moleque e meu pai comentava muito sobre o antigo Cine Limeira, sobre o trem, os jardineiros e tudo mais. E eu ficava muito curioso. E através do meu pai eu fui atrás de pessoas que eram contemporâneos à época dele. E essas pessoas foram tecendo histórias. E eu, primeiramente, a princípio, eu me envolvi mais com a história do cinema da cidade. Certo. Para depois começar a me envolver com esporte, teatro, literatura. Mas quem deu o estupim a tudo isso de uma forma indireta foi meu pai. Meu pai falava de um sujeito tal, de um fantasma tal, de uma casa tal, e aquilo foi me alimentando. Porque antigamente, Charles, eu era um espectador da cultura, eu gostava de ver, mas não me inteirava, né? Aqui em Machado que eu passei a me envolver graças ao meu pai. E você falou do seu pai aqui de Machado, e você também é de Machado, né? Eu queria que você falasse um pouco da sua relação pessoal com a cidade. Olha, eu nasci aqui em 64, fui criado em São Paulo e morei 33 anos lá, mas é aquela velha história, a gente tem um berço e não há como negá-lo, e eu tive uma mãe de criação que foi São Paulo, então eu amo os dois lugares. A relação que eu tenho com o Machado é uma relação muito intrínseca, né? Muito mais enraizado na história da minha família, no Congado, na história da minha mãe que morava em Serrania, aquela vida dura da roça. Minha avó nasceu em Serrania. Nasceu em Serrania também? Serrania. Olha aí, de repente, olha que coisa. Então, as histórias da minha mãe sofrida e as histórias do meu pai também sofrido, isso aí é uma coisa que eu fiquei muito apegado, né? Falava, puxa vida, Machado tinha tudo isso, mas ao mesmo tempo a cidade proporcionava, como todos os lugares, momentos complicados, difíceis, mas momentos maravilhosos, né? E isso foi que me apegou à história da cidade em si. É uma cidade com 43 a 45 mil habitantes, mas com muita história. Muita história. E Carlos, a gente estava aqui sentado conversando antes da entrevista e passou um jovem aqui, acho que tinha uns 13, 14 anos no máximo, espantado. E falou, nossa, você é o Carlos da Machado TV e tal. E eu vi que você ficou muito espantado, eu diria emocionado. Exatamente, né? Eu não esperava isso. E já vem um fã aqui, é isso? Você encontrou ele que você ficou todo feliz, né? Eu encontrei o Machado na TV. Por que você conhece ele? Porque ele já entrevistou a casa da minha tia, eu acompanho muito ele no Instagram. Você gosta do trabalho dele? Gosto, muito marcante, porque ele sempre relembra as culturas de Machado e de outras cidades também. E qual é seu nome? Gabriel. Você mora em que bairro? Sempre. E aí, Carlos, o que você acha do nada que a gente está fazendo a nossa entrevista exatamente. E você... A gente mal estava conversando, o rapazinho chegou, alegre, feliz da vida, jovem, né? Poderia estar correndo para lá e para cá, e o cara gosta de cultura, isso é bom demais, meu. Aí, então cumprimenta ele aí, você encontrou com ele. Eu fico muito satisfeito. Qual é o seu nome? Gabriel, eu fico muito satisfeito. Eu Gabriel, vendo doce também, ó. Tá aí, ó, quem estiver passando aqui pelo centro de Machado, já compra os doces dele aí, ó. Já faz a propaganda dele. E uma das perguntas que eu tinha preparado para te fazer era como que você recebe essa interação, tanto no YouTube quanto no seu Facebook, e agora aqui, presencialmente, como que você se sente recebendo esse carinho dos machadenses? Interessante. Tem um filósofo brasileiro que é acho que é o Alexandre Carnal, se eu não me engano, Alexandre Carnal. Ele falou uma coisa interessante, ele disse que ninguém está preparado para o não. Todo mundo, de uma forma, quer ver um sim. Então,
Opa, tem um mosquito aqui que tá aumentando, Sem problema. pessoal. Quando eu faço algo e ouço uma crítica negativa, eu fico totalmente desanimado. Sim. Mas ao mesmo tempo em que essa crítica negativa surge, outras pessoas vêm e elogiam o trabalho. E isso para mim é como um combustível para que eu continue. Porque é muito bom é muito bom a pessoa elogiar o trabalho. Não adianta falar de mim. A pessoa elogiando o meu trabalho é algo que me deixa muito mais incentivado. Esse garotinho, por exemplo, que acabou de passar aqui, o Gabriel passou aqui e falou, nossa, e aqui? Eu fiquei pasmo, porque eu não esperava essa alegria de um Foi totalmente natural, eu estava aqui, eu vi. E a presença do Gabriel comentando sobre o meu trabalho foi maravilhoso. Isso mostra que é engrandecedor, é muito animador você fazer algo em prol da cidade e receber esse aplauso do trabalho, né? Não para mim, mas do trabalho. E isso me deixa cada vez mais empolgado a continuar, embora eu saiba que eu vou ouvir muitos nãos pela frente também. Mas eu acho que quando a crítica é construtiva, ela é válida em qualquer meio, né? Agora, quando é uma crítica maldosa, né, que nada acrescenta, ela simplesmente existe. Exatamente. E fica por lá, né? Eu lembro que uma vez um colega de profissão, ele falou uma vez para mim, mas coitado, acho que falou sem noção, ele falou, por que você vive se intrometendo na vida dos outros? Rapaz, eu fico pensando, você não está se intrometendo, você está conhecendo a história da cidade através daquela pessoa. Trabalho artístico daquela pessoa, ao mesmo tempo você está ajudando até a dar um impulso na carreira dela de uma certa forma. Como é que uma pessoa acha que você está se intrometendo na vida dos outros? Infelizmente tem pessoas que pensam assim. Eu vou te colocar agora numa saia justa, acho. Vamos lá. Como eu tenho um carinho muito grande por Machado, eu queria que você, com as suas pesquisas que você faz, com as histórias que você ouve, são duas perguntas em uma. Quais histórias que mais te marcaram? E, além disso, se nós pudéssemos citar, sei lá, 5 machadenses ilustres, pelo que você ouve, o que você poderia nos dizer sobre isso? Você não só me deixou de calça justa, como você me deixou pendurado num fio de lino. Responde só a primeira, essa segunda foi brincadeira. Cara, olha, são tantas histórias interessantes, porque, por exemplo, eu entrevistei historiadores, entrevistei poetas, entrevistei pais de famílias que tinham experiência de vida, por exemplo, eu entrevistei uma professora que realmente não foi fácil. Eu levei 13 anos para entrevistá-la. 13 anos, não vou falar o nome dela. Tentando articular essa entrevista, convencê-la? Porque em 2005 eu fiz uma revista aqui contando a história do antigo Cine Limeira, onde hoje está aqui o Machado Shopping. Meu pai já me falou muito sobre ele. Né? Cine Limeira foi o cinema de todos os cinemas que já teve Machado, foi o mais famoso. E naquela época eu conheci uma professora que já havia pegado meu pai pela orelha. Meu pai hoje tem 83 anos, então já dá para imaginar a idade dela. Fui tentar convencê-la a dar uma entrevista, ela falou que não, foi taxativa não. Aí, 3 anos depois, encontrei de novo, não. 3 anos depois, não, até que eu desisti. Quando chegou em 2018, um ano antes da pandemia... Que a esperança é a última que morre? A última que morre, você acredita que ela aceitou? Que bacana. Mas foi fácil, não foi fácil porque eu não... Sabe quando você pergunta e a pessoa dá uma resposta muito curta e ela não prolonga, ela não desenvolve a pergunta? Eu estava meio perdido no que perguntar, mas consegui. 13 anos depois consegui. E tem um senhor aqui também, ele é um senhor muito simples que mora num bairro lá para cima e ele faz matérias, ele analisa tudo que está de ruim na cidade e ele tem uma crítica muito ferrenha. Muito simples, mas ele tem uma dicção, ele tem um conhecimento geral muito grande também, achei interessante. Eu encontrei ele na praça uma vez e filmei. Falei, puxa vida, né? E muita gente não dá valor a ele. Cara, acho que eu conheço, meu pai inclusive segue. Eu não recordo o nome dele agora. Não lembro, mas ele é muito assim, espalhafatoso. Ele é muito espalhafatoso. Conhece bem os problemas da cidade. Eu me admirei muito por isso. Conheci um senhor, não cheguei a entrevistá-lo na época, uma pena. Uma pessoa que eu posso falar que entrevistei, foi muito bom, entre tantos, incluindo o irmão dele, o Pelim, que é José Trindade de Oliveira Filho, apelido Pelim, e o irmão dele, Jorge. Os dois foram criados literalmente dentro do Cine Limeira, porque o pai deles, o seu José Trindade,
recebeu esse nome em homenagem a um ator da Atlântida, José Trindade. Eles praticamente viviam dentro do cinema, correndo para lá e para cá e aprendendo a operar aqueles grandes projetores. Foi fantástico. Então você deve ter conseguido obter muita informação sobre o Cine Limeira também através do relato deles. Exatamente, porque através, meu pai deu o primeiro impulso, aí depois foi o Pelim, aí o Pelim foi indicando pessoas foram indicando outras pessoas, a maioria já partiu infelizmente, mas cada história fantástica. Tempos depois, agora, alguns meses atrás, eu conheci um senhor que disse que ele, numa eventual, assim, sei lá, oportunidade, soltou um urubu dentro do cinema. Todo mundo deve ter ficado apavorado. Teve coisas, por exemplo, que eu não pude colocar na revista, porque aí você já estava infiltrando em problemas familiares. Certo. Mas por cima, reza a lenda que, infelizmente, um rapaz foi assassinado numa cidade vizinha, não vou falar qual, uma cidade vizinha, e juraram vingança. Aí o assassino estava dentro do cinema nessa cidade e eles estavam assistindo um filme, e esse filme era um faroeste. Aí pronto, aí você não sabe onde é verdade, não tem mentira. Ele disse que na hora, o cara que perdeu o irmão estava lá dentro, viu o assassino. Na hora que o mocinho virou para dar um tiro no índio, e deu o tiro, foi quando o cara na hora deu o tiro na mesma hora. Então o som da bala do mocinho e o som da bala do revólver dizem que abafou o outro. Certo. Reza a lenda. É história, é história. Mas eu não pude falar a família, eu não pude falar também a cidade, que me aconselharam a não falar. Então você está certo, são questões familiares que não vêm ao caso, né, Carlos? Exatamente. Parabéns. A valorização histórica é algo muito importante para todos os municípios. Sim. E a minha vinda a Machado, um dos motivos também foi essa, de entrevistá-lo e poder entender como que é o seu trabalho. Agora, nós temos o poder público, temos a sociedade civil. Como que esses entes podem colaborar para o resgate histórico? A gente está aqui em frente, a gente vai colocar na edição, tem o Castelinho aqui na praça, que vocês vão poder ver, que tem uma longa história. Como que o poder público pode agir em prol desse assunto e também a sociedade civil? Bom, eu acho que há um equilíbrio entre o poder público e a população. Vamos pegar a população primeiramente. A população, ela precisa valorizar os seus patrimônios. Vamos dar um exemplo, você falou do Castelinho. O Castelinho não está aqui à toa. Vocês estão vendo aí. Ela não está aqui cobrindo um espaço. O Castelinho tem história, tem artesanato. Você tem o obelisco, que é um objeto um monumento que já surgiu no Egito, que representava vitórias e homenagem aos mortos. E está aqui, que existe em vários lugares do mundo, em homenagem aos pracinhas, que eram soldados da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Machado enviou pracinhas? Teve pracinhas da cidade que foram à Segunda Guerra? Tanto que ali no obelisco está o nome de alguns ali. Legal. Parece que entre todos ali, só um foi para a guerra, que foi o Vavá. Parece que o Vavá, que é o Durval Martins, ele estava em campo mesmo. Os outros ficaram de prontidão, mas foram considerados Seria o Durval também. Martins Ramos? Durval Martins Ramos. É o nome da rua da minha avó. Olha aí. Só isso. Aqui na Vila do Céu. Tá vendo como as coisas não foram combinadas? Durval Martins Ramos, a casa onde a minha avó, falecida em 2009, morou. Olha que interessante. Tá lá, dando nome à rua dela. Tá aí uma sugestão de pauta pro Carlos. Exatamente. Você vê que tudo tem história. Tudo. Então as pessoas, através das escolas, professores de história precisam se interessar em andar com seus alunos, como os filósofos gregos andavam pela cidade, ensinando as coisas. É preciso que dentro de casa, eu sei que não é fácil, mas dentro de casa existe o interesse do pai falar sobre o avô e tudo mais, para você manter essa chama familiar. E também pegando o poder público, né? Machado, ainda bem que nós temos uma Secretaria da Cultura que está realmente em cima. Que vou até falar que é uma pessoa sensacional, que é o João Alexandre, mas antes do João Alexandre, teve também pessoas da Casa da Cultura, como a dona Marilene Blanchet, Juliano, muita gente se empenhou. Estamos na gestão do prefeito Michael, que está dando um trabalho fantástico na cidade, e o João Alexandre está empenhado junto com a sua equipe no desenvolvimento e fomentação cultural. Houve uma grande melhora com essa gestão, tanto que houve uma renovação da praça, pintura, tudo. Agora os monumentos já foram tombados. Homenagem ao Zusa. O Zusa ali, que foi um grande radialista. Meu pai trabalhou com ele, trabalhou com o Zusa. E o Zusa foi ator de cinema. Sim. O Zusa trabalhou no filme Bandidos da Serra Baixa,
com Hélio de André e tudo mais. Existe uma cópia do filme, mas o som está completamente perdido. A imagem, você até consegue assistir tudo bem, mas o som está zero. Você vê o microfone só pendurado. Dá para assistir, não ouve nada. Nada. Você vê... E existe também um filme do centenário de 1957. Existe isso aí. Mas eu creio que é isso. A sociedade precisa se interessar pela sua história. Infelizmente, aquela história do santo de casa não faz milagre, é a pura verdade. Às vezes você não encontra isso aqui, mas você encontra pessoas empenhadas em outra cidade. Sim. Aí, de repente, pessoas daquela cidade acham que a outra cidade é mais empenhada. Deveria ser um consenso normal. Todo mundo deveria se interessar pela história do seu local. Verdade. Eu penso assim, eu gosto muito de história nacional, história do Brasil e história mundial. Mas você conhecer primeiramente a história do seu Ribeirão, você conhecer o teu chão, para depois você conhecer o mundo, é maravilhoso. A gente está fazendo essa troca aqui, esse bate-papo, essa entrevista, que eu tenho certeza que muitas pessoas de Machado vão assistir, pessoas da nossa região, onde o SP Repórter circula, vão assistir. E o interessante é que você está me fazendo lembrar, por exemplo, a situação da nossa cidade, que eu estava conversando com você agora há pouco. Sim. Lá é uma cidade de 64 anos de emancipação político-administrativa. Sim. E pouquíssimas pessoas ao longo dessas décadas procuraram trazer a história. E um dos poucos é um jornalista, que é o Valdemar Gonçalves, que fundou o primeiro jornal que circulou na região, que é o Opirajussara. Opirajussara. Opirajussara é um bairro lá da região. Sim. Que chamava Opirajussara. Uhum. Ele compôs o hino da cidade. Nossa. Ele é autor de 2 livros que narram a história da cidade. Ele já é falecido, né? E dos jovens, pouquíssimos comunicadores ou pouquíssimos historiadores buscam resgatar a história da cidade. Então você é um baita exemplo. Eu estou realmente encantado aqui com o seu trabalho. Eu até agradeço, Charles, e eu também não vou pegar muito a sardinha para minha brasa, porque senão vão falar de mim, mas tem muita gente empenhada. É que cada um se empenha no que pode, cada um se empenha de alguma forma, tipo assim, olhando, admirando, outros, por exemplo, lendo, outros passando um pouquinho de história, outros visitando. Mas o registro é fundamental, né, Carlos? Fundamental. Os seus vídeos, eles nunca vão morrer. Daqui 200 anos vai ter alguém vendo o Carlos contando a história de Machado. Você parou para pensar nisso, que o teu trabalho está para a eternidade? Cara, não tinha parado nisso, viu? Então se existe eternidade, pronto. Não é verdade? É verdade. É verdade. Porque como você falou, vamos pegar o exemplo do Chico Anísio, Elvis, Frank Sinatra. São pessoas que a matéria se foi, mas o legado ficou. O legado é imortal. Com certeza. Você planta uma árvore, aquela árvore vai durar 100, desde que não vê um louco no corte, a árvore vai durar 100, 200, 300 anos e aquilo vai ficar ali com a posterioridade. É a semente. Existe uma frase que diz assim que ninguém nasce para semente. Tem hora que eu não concordo muito bem com essa frase, porque a partir do momento que você deixa um legado, você deixou uma semente. A semente não pode ser um filho, pode ser um livro, pode ser uma árvore, pode ser um monumento, pode ser entrevistas, pode ser um jornal. Vai ficar em um determinado lugar em que, mais cedo ou mais tarde, alguém vai buscá-lo por uma pesquisa. Exato. Exato, porque... Olha, que interessante, passou um jovem aqui. Poderia ser um idoso. E você recebe com o mesmo carinho idosos, jovens, adultos, mas foi um jovem, uma criança, eu considero uma criança, que abordou você e conhece seu trabalho. Na hora que ele falou, mas sai na TV, eu fiquei bobo. Cara, é que é tanta gente que às vezes... tem muita gente que comenta no Facebook, mas eu tenho um grande problema, pessoal. Eu não consigo marcar feições. Eu tenho esse problema, eu não marco feições, só se eu conviver muito tempo com a pessoa. Então, às vezes eu tô andando, às vezes eu tô andando, não é todo mundo, alguém fala, tudo bem, aí eu cumprimento a pessoa por respeito, agradeço, eu te sigo, mas eu falo, mas quem é a pessoa? Porque é muita gente, e eu espero que vocês não me levem a mal, não tô fazendo pouco caso, é que é muita gente. É verdade. É o caso, quantas pessoas você já entrevistou, quantas pessoas te conhecem lá em Itapuã? Muitas pessoas me abordam e falam, Charles, eu não me recordo. Exato. Outras eu recordo. Faz parte. A gente é humano, né? Exatamente. Ô Carlos, e para finalizar o nosso bate-papo, muito bacana, desde já eu agradeço profundamente por você atender a equipe do jornal SP Repórter. É uma honra. Eu vim a passeio aqui a Machado, mas fiz questão de gravar
essa entrevista com o Carlos. Queria que você passasse as suas redes, como que as pessoas podem te encontrar no YouTube, nas outras redes sociais também. Aliás, antes de mais nada, eu devo agradecer ao pai do Charles, o Eliseu, que é jornalista também, machadense, e digamos que o Eliseu foi esse pontapé. O Eliseu, o pai dele, já me seguia, mas numa dessas o pai dele comentou sobre algo, e acabamos conversando, puxando o assunto, até que o seu pai comentou, aí da mãe, aí eu falei assim, vamos homenagear a avó dele, né? Muito agradecido. Básica, né? Que eu queria falar até mais, mas às vezes você consegue poucas informações, está lá a dona Florentina. Dona Florentina. Ficou muito bonita a homenagem. Acesse aí que vocês vão ver. Ela tá lá, pessoal. Ela foi merendeira no Gabriel Odorico por mais de 30 anos. Inclusive ela recebeu uma homenagem por ter sido uma funcionária pública, uma homenagem do Estado, por ser uma funcionária que pouquíssimas vezes faltou. Acho que foram 3 vezes que ela faltou ao serviço, foram muito poucas, pouquíssimas. E se aposentou lá, né? Aposentou no Gabriel Odorico. Isso é maravilhoso. E ele contou um pouco da história da dona Florentina. Por quê, pessoal? Eu faço pequenas homenagens de professores, seja da zona rural, zona urbana, professores de música e tudo mais, mas falar também dos auxiliares. Aliás, eu agradeço a Sandra Eustáquio, foi a Sandra que me sugeriu também falar dos professores de hoje, porque eu estava falando dos professores do passado, na mesma entonação. Sim. Mas ela falou, fale dos professores de hoje, que estão vivos. Homenagem às pessoas vivas também. Exatamente, falou, rapaz, é verdade, não foi por caso. Aí eu comecei a fazer e me indicaram falar das auxiliares. Eu quero agradecer essa oportunidade que o Charles deu ao SCP Repórter News. Longa vida a todos vocês, aos espectadores, e ao seu pai, sua mãe. Obrigado. Sua mãe é polonesa? Ela é de origem iugoslava. Iugoslava. O meu avô ele veio da Iugoslávia para Taboão da Serra, muito pequeno, fugindo de guerra. E lá se estabeleceu, e aí é por isso que ela tem o Kovacs. Vilma Kovacs. Legal. Achei legal esses nomes assim. Agradeço ao Charles tudo. E quem quiser entrar em contato comigo, pessoal, vou passar primeiro o meu WhatsApp. Meu WhatsApp é DDD 35, o telefone 997 58 31 70. E vai estar aí na tela também. Exatamente. E quem quiser me seguir nas redes, no YouTube, vocês procurem Machado, espaço TV, é o T e o V. Vocês vão encontrar várias entrevistas. O mesmo título, Machado na TV, vocês vão encontrar no Facebook e vão encontrar também no Instagram. Salve, Lúcio! Tem outro seguidor também. Um abraço, Lúcio. Lúcio também faz muita coisa. Lúcio, e acesse aí as redes do Carlos, porque tem muita história interessante. Eu já sou leitor dele e espectador dele, nem me conhecia, nem sabia da minha existência. Só, agora sei. E eu acho muito interessante mesmo, porque ele não se preocupa em contar a história apenas dos figurões, que também contou a história de figurões, é normal. Exatamente. Mas ele conta a história de toda a população machadense, sem nenhum tipo de preconceito. Exatamente, do mais simples ao mais rico, todos que tiveram algo para contar a história, do mais polêmico, é lógico, vai ter uma hora que possivelmente eu não vou poder falar, talvez pelo legado, talvez complicado. Sim. Que alguém deixou lá atrás, que é complicado, mas todas as pessoas de bem, sejam elas brancas, negras, indígenas, asiáticas, ricas, pobres, não interessa, todas têm espaço desde que tenham alguma coisa para contar em prol da sua cidade. Isso é maravilhoso. Bem, é isso aí, essa foi a nossa entrevista com o Carlos. Muito obrigado pela recepção com a gente. Agradeço, sucesso e continue com esse trabalho esplendoroso que você faz aqui na cidade de Machado. Um abraço a todos e até uma próxima. Valeu, grande abraço.